Como escapar da ilusão da Maia sem fugir da vida? Essa é uma edição especial de meu aniversário de 45 anos, que será agora em abril, mais precisamente no dia 10. Eu estava fazendo uma estimativa pessoal e descobri que eu já atingi a margem de mais de 15 mil projeções, pois essas projeções elas começam a ficar mais, entre aspas, táteis, né, compreensíveis a partir dos 3 anos solares, que a gente se identifica com o mundo das formas. Pegando esses 3 anos para trás, é impossível falar ainda, porque todos nós estamos numa completude causal, muito próximo ainda da fonte, porém sem descrição. Então, se fosse contar esses 3 anos que ficaram para trás, que a memória cerebral não consegue decodificar, ainda podemos contar mais 1.100 projeções, né? Então a gente se baseia a partir dos 3 anos solares adiante. Então é muito interessante que essas experiências nos trazem uma certa experiência de quê? De quem somos nós, ou na verdade o que somos nós. Que a gente não é só o que a gente vê, e o que aparenta, e o que o outro vê. Né? A gente não é nem o que o mundo está vendo, e não somos o mundo que estamos vendo. Porque ele possui graduações, estados de consciência. E é muito interessante que quanto mais sutiliza, mais livre é uma matéria. Por exemplo, entre o gelo e o gás, há graduações de liberdade dessa matéria, né, que vai de sólido a iridescente. Né, ultrapassando o gás, encontramos a luz. E daí já estamos falando da intimidade de átomos, o que há dentro, em seus núcleos. Né, que a própria ciência, né, usou mal para a beligerância, e hoje o mundo está um caos devido a isso. Mas não são todos que têm acesso a esses conhecimentos que o mal usa. Eu sou um exemplo. Eu fui conhecer átomo mesmo nos meus desdobramentos. E essa edição especial dos meus relatos eu vou chamar Desdobramentos para um Verdadeiro Momento. Sempre foram exatamente assim. Nesse vídeo aqui também vou falar de um encontro que tive com o Antônio de Carvalho, da Eubiose, e Ademar Ramos. Fazia tempo que eu não os encontrava frequencialmente. Então, primeiro eu vou falar da questão da Maia. Né? Maia é meio, da onde veio a palavra Midian, ou Mid, no inglês, porque tudo deriva do sânscrito, inclusive o nosso português, vida, né? Vida tem muito a ver com de mente, né? Tudo é mental, isso vai linkando, isso não tem fim, pelo menos aparentemente. Até onde a gente vai nos nossos limites de liberdade condicional, porque é o seguinte, o que está evoluindo? O que está evoluindo é o que escolhe. Escolhe existir. O que está existindo jamais escolhe. O que ele pode é maquiar, né? Passar uma mão de tinta em cima do que já está programado para dar certo. A existência é um desafio de quem? Um desafio da consciência. Porque a inconsciência é o desafio da consciência. E a inconsciência é isso aqui. São 4 coisas. Mas tem o seu valor, que sem desafio não se faz o atleta, né? E nem o soldado, muito menos.
é preciso passar pela experiência. Pelas experiências, na verdade, no plural, para gerar uma experiência qual? Monádica. Unicamente. Eu estou, novamente, depois de práticas específicas. Quem quiser, entre em contato comigo, nos comentários ou nos WhatsApps, grupo. Temos o Ordem Sinárquica Brasil. Tentamos fazer sinarquia abrindo jogo para essas coisas que não são explicadas em qualquer lugar, assim tão abertamente, em linguagem ainda popular. É bem difícil tu decantar, né, palavras que vêm, né, belamente colocadas, bem articuladas, literaturas, e tu decantar ela para a realidade física, porque aqui estamos todos perdidos, a gente não sabe de onde viemos, onde estamos, para onde vamos. Então, né, há irmãos que vêm um pouco mais velhos na questão monádica, são mônadas que foram criadas antes, porque a criação não parou por ali pelas primeiras mônadas. Tem mônadas antigas, medianas, que foram feitas no meio do processo, e essas que estão chegando agora, né, 0 quilômetro. São as mais que estão mais perdidas. Como se você for comparar hoje um carro do ano elétrico, um celular de R$ 3.000, ele tem um funcionamento bem mais complicado, né? Bem mais frágil. O próprio material eles fazem para estragar, para você voltar, né? Mas é porque sabe que você vai voltar, né? Você não fica sem. Foi criado essa maia, essa ilusão. Ilusão é uma involução da luz. Porque tudo que evolui pode evoluir, né? Pode regredir. Mas não se perde totalmente. A memória fica no causal. É como se você, por exemplo, hoje ver a ciência encontrando pergaminhos no Mar Morto, né? A biblioteca de Nag Hammadi, papiros escondidos, né, em vasos profundamente escondidos, né, enterrados. E eles têm bastante dificuldade de encontrar. E pode ver que esses vasos, né, de eleição, né, porque eles realmente têm toda a verdade escondida, eles ficaram escondidos aos olhos, escondidos do social, das massas. Então é mais ou menos isso que fica quando a gente se esquece, a gente vem a existir, o nosso registro, nossos pergaminhos íntimos, ficam lá no plano causal, até nosso retorno, até a gente encontrar. A gente tem que seguir como piratas do universo atrás dessas relíquias, que são nossas mesmo, por direito. Só que a gente se esquece. Aquilo que eu falei, até os 3 anos ali, a gente está ainda muito envolvido com essa questão da lembrança, mas sem a descrição do mundo físico. Daí, quando o mundo físico se abre para nós, não com um abrir de olhos, sim um abrir de consciência de tempo e espaço, o mundo físico nos ilude, né? Inclusive até algumas partes do mundo da alma, né? Não vamos também ser, né, arbitrários de dizer que não, que já é a verdade. Não é a verdade, mas é mais verdade que aqui. Aquela questão da liberdade que eu falei dos estados de matéria. Entre o sólido e o gasoso tem muita diferença de movimentação. Estático total, inércia passiva, até uma movimentação de impregnação nos ambientes, né? Uma permeabilidade às verdades universais, que acontece mais no extrafísico. Então isso aqui está nos ocultando para a gente, né, desafiar uma mônada que é indônita. Ela não tem limite. Ela sim é a senhora do livre-arbítrio. E nós somos os acondicionados a uma liberdade condicional, porque a gente não consegue mudar leis da natureza, a gente não consegue mudar signo, a gente não consegue mudar tendências assim, a não ser que se envolva a consciência. Daí a consciência é a senhora de todas as consciências, porque ela é igual a todas as consciências. Então é como se fosse você controlando o seu próprio braço. Então quando você se conecta com essa consciência em si, com essa compreensão, você tem
autonomia sobre todas as consciências, porque todas as consciências te obedecem, porque tu obedece a elas. Você é amiga delas. Vocês já viram o grupo de amigos? Todos mais ou menos correspondem um ao outro, né? Consoâncias. Casais também que vieram, que são desdobramento de uma mesma mônada, vem e dá certo. Pessoas que vivem 90 anos junto, né? É meio absurdo 90, né? Mas pode acontecer. Não é a maior das harmonias. E a gente fica até boquiaberto. Ué, como? Comigo não acontece isso. Claro, porque você não encontrou a sua parte nessa história toda, nesse jogo. Então é muito interessante, daí eu tenho que contar um relato para dizer o que é Maia. Olha só, vai começar com o encontro que eu tive com o Antônio de Carvalho, que tinha esse nome, era um código encapsulador de um projeto aqui, e Ademar Ramos. Eu encontro o Carvalho na extrafiscalidade, tá? Eu vou afirmar que eu encontrei ele nos mentais inferiores, também existe. Que ele é físico ainda, ele é mórfico, então ele tem forma. Ele não é igual ao astral. O astral ele é muito interessante nas partes superiores, mas ele tinha uma coisa a mais. A característica que o projetivo vê quando ele está no mental é a película azul em vez de ar. Imagina você olhar para o ar aqui e você ver coloração nele. Você não vê, ele é translúcido, ele se esconde. É mais uma maia, mais uma ilusão. Mas ele está ali. Você vê o ar azul. Tá? Essa é a tônica, inclusive o JHS quis manter essa tônica com o globo azul da obra, né? Que é uma, por isso que ele dizia que a sua escola era mental. Faz sentido. O tom é mental. Agora, se as pessoas se tornaram mentais, é outra coisa. E não vem ao caso, né? Porque muitos não entenderam a mensagem. Como todos esses mestres não foram nenhum entendidos. Jesus ainda dizia: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Isso procede até hoje, né? Inclusive também Jesus, né, quando foi defender Madalena, estava vendo há pouco um filme com meu pai, ele escrevia no chão símbolos, e esses símbolos o conectava, ele estava em corpo físico, o conectava com o mundo causal, com o seu Senhor, com o seu Deus, né? Ele está no meio de nós, aonde? No peito. Então, ele pega e diz assim: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O filme foi bem claro. Partindo a partir dos mais velhos, foram paulatinamente largando as pedras. Então, quer dizer, quanto mais velho, você pensa que tem mais experiência. Não, você talvez tenha mais pecados. Tropeçou mais que os outros. Então, talvez isso lhe dê uma experiência, mas você não faz você mais sábio que os outros. Essa idade cronológica. Porque começou primeiro, isso é bíblico. Primeiro pelos mais velhos, porque tinham mais pecado, porque existiram mais tempo. Mais quilômetro rodado de erros. E os mais novos, que ainda, né, recém estão começando no erro, começaram a largar depois. Não porque eles tinham mais energia, mais fúria, não. É porque depois eles foram entender, tá, mas eu não tenho tantos pecados. Começaram a largar. Então, quer dizer, essa questão do pecados também não é uma questão dessa forma pejorativa religiosa, mas sim pecados é assim, tropeçar demais cria calos, entendeu? E chega um ponto que os calos estão tão enraizados que o erro já é reversível. Isso, quanto mais o tempo passa nessa fisicalidade, mais esse erro ele tem um propósito, né, de desafiar a mônada. Então não é vontade de viver 150, 200, 300 anos de erro. Ah, mas eu posso acertar. É bem difícil, porque aqui tem muitos fatores e muitas leis, você se sente preso. Então, tudo que está preso, né, já se comporta como um criminoso. A gente se comporta como um criminoso, que a gente come o que não está com vontade, sede sem vontade, vícios, manias. Perdão, tosse faz parte do meu karma, dos meus vídeos. E manias, querer ter razão, não entender o que é razão, que deve superar a razão, né? Ficar esperando a consciência com a barriga, empurrando a vida, esperando que alguém venha e resolva, né?
acumulando livros, esse conhecimento está lá no livro e não está em você, você não é um livro aberto, não adianta nada o livro, é bem melhor você agora no inverno, né, usar suas páginas para se aquecer, que você vai estar ganhando mais, vai estar protegendo o corpo físico, né, de uma pneumonia, num resfriado. Então vai estar ganhando bem mais. Então eu me encontro com Antônio de Carvalho e Adhemar Ramos. Eu vou resumir aqui rapidamente, porque não é esse o relato principal dessa edição especial. Mas é especial porque esses seres, para mim, são muito especiais, porque me instruíram muita coisa, detalhes que eu não percebia dentro da própria experiência. Carvalho vem e eu começo a brincar com ele. Carvalho, tu não te ofende que eu lá no mundo físico, eu lúcido, né? Sim, eu vejo que tu me imita. Eu acho hilário aquele jeito dele. Eu acho hilário. Pode continuar o quanto quiser, não me atinge nada. Perfeito. Aí eu imitei ele, ele deu aquela risada dele. É incrível que a gente vê aqueles veículos, a boca não mexe, é tudo mental. A gente vê alguma coisa assim de querer se movimentar. Parece aqueles filmes de robô, né? De alienígena. Né? Tu vê alguma movimentação, mas não é articulada como aqui, né? Aqui é extravagância, né, da forma. E eu pergunto para Carvalho, tem visto o Adhemar? Oh, o Adhemar hoje é um jovenzinho, tá por aí, chama. Eu chamei ele de Adhemar, ele não quis me atender. Aí o Carvalho, ô, tu sabe que o nome dele não é mais esse. Ah, é verdade, Diolau. Quando eu chamei Diolau veio, aquela criança de luz assim. Até meio parecidinho, meio alemão, mas as formas ali mudam, porque já está se moldando um novo ser. Ele vai nascer como menino, porque ele se comportou bem com aquele gênero. Aí o Carvalho aponta para ele, é esse aí, era o Adhemar. Eu pego aquela criança, coloco no colo, brinco, tudo mais. E eu imito, olha só, ele ali ele está lúcido. Eu imito, Adhemar, eu vou te imitar como é que tu falava na vida física. Isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Política, só quero saber de política, política, política. Aquela criança deu uma gargalhada gostosa, assim, eu abracei ela, aquele envolvimento de luz. Veio o Carvalho também, né? 3 abraços em um. Eu vi que a gente se fundiu por um tempo, assim, porque ali já é mental, né? Começa tudo mental. Apesar que tudo é mental, mas ali é muito mais mental do que os outros lugares. Eu me desencilio deles, eu vejo aquela energia, não é bem um toque, é uma unificação amorosa, respeitosa e não lamentosa, emocional. Porque ali é mental, é como dizia o próprio Adhemar. Quando a gente pensa, a gente não sente, quando a gente sente, não pensa. O ideal era fazer as duas coisas. Mas ali a gente estava meio um desdobramento, para mim, que estou ainda encarnado, o único que tinha o fio de prata, eles não tinham. Mas não mudando, não perderam energia, eles, né, carregaram essa bateria da alma com consciência, com entendimento, e consciência é só entendimento, aceitação, compreensão clara, lúcida de todas as coisas, todos os eventos. Isso te dá uma sobrevida na alma, né? Fica bem mais difícil do plano te desagregar e te destruir. Fica um tempo porque é valiosa a informação que está ali, para assimilar bem e depois a mônada poder, né, poder resgatar isso como memória. Mas daí o que acontece? Adhemar vai nascer, ele tá, né, ele era o adulto que desencarnou com cerca de 80 anos, e ele vai diminuindo até virar um ponto para poder entrar dentro de um novo útero. E nisso ele vai se esquecendo, algumas coisas ele esqueceu, mas a sua informação não se perdeu, está lá na mônada. O bom é que em vida nós podemos em contato com 7 corpos, é tanta energia, cada um tem a sua gradação de energia, que potencializa todos junto, que você pode entrar em contato com a mônada, ver todas as suas vidas, todas as suas memórias, e depois que você vai perdendo veículos, é como você vai fosse perdendo sentidos. Eu já falei para você, por exemplo, se você está no astral, você tem visão, você tem audição, você tem intuição, você pode ter amor búdico e pode ter unificação, mas as coisas de baixo vão se perdendo, fica menos, tá ok? É como nós de cá para lá.
O que que nós temos menos? A olfação. Por quê? Porque em frequência, se for contar, a contagem universal não é por distância, gente, e nem por peso. Ela é contada por frequência. Então, quanto mais frequência, está longe disso aqui, porque aqui tu fica encarcerado dentro. É a crucificação na matéria. De quem? Do teu próprio Cristo interno. Esse que vive no meio de nós, no coração. Então, Adhemar vai vir totalmente esquecido como qualquer ser. E ao longo do processo, possa que irmãos como o Antônio de Carvalho, o que que ele é hoje? Ele passou a ser guia do outro irmão, porque eles viviam junto aqui. Então, o que que Antônio de Carvalho está fazendo próximo em frequência do Adhemar Ramos? Porque o Adhemar Ramos vai nascer antes, novamente, ainda tem vidas, ou vida, pode ser uma só, não importa, pode ter escolhido. Não, vou mais uma. E o Antônio de Carvalho vai ser tipo agora o amparador do Adhemar. Para o Adhemar se lembrar. Então ele vai aparecendo em sonho, ele vai... Essa é a utilidade das coisas, gente. Isso não contaram para você, tiraram da Bíblia e tiraram das escolas iniciáticas. Que astral é ruim, que não sei o quê, que e mental é uma coisa distante. E tá tudo acessível, né? Olha, com o apogeu da tecnologia que a gente vê no plano físico, que é limitado, tu poder acessar com tudo já é um sinal da natureza, um eco de futuro, dizendo o quanto você pode ser acessível muito mais quando você está fora desses despojos. Por isso que dizem, morto descansa. Não é que ele descansa, ele continua em atividade, mas é menos, né? É menos bagagem. Só que daí ele vai esquecendo no mundo físico. E o mundo físico ele precisa ser registrado lá na mônada. Então todas as coisas são importantes. Então Carvalho passa a ser um amparador. Eu posso ainda em vida passar a ser um amparador desse Adhemar, até desse Carvalho, se ele chegar a nascer, mas eu acredito que Carvalho não vai nascer nessa vida que estamos aqui experienciando. Talvez não estaremos mais aqui. Mas Carvalho ficou uma espécie de amparador, guia do Adhemar, né, que Adhemar ele foi depois e vem antes. O Carvalho não, ele foi depois, vem antes. O Carvalho é o contrário, né? Na verdade, o Carvalho foi depois e vai vir bem depois. O Adhemar foi antes e vai vir antes. Tá ok? Eu acho que agora eu expliquei corretamente. Então eu parto daquilo ali, estudo qual é o status, né, as possibilidades de status através desses irmãos mais velhos. Também pode acontecer comigo, com você. E eu desço em graduação. Eu pedi, quero ir para o plano astral. No descer no plano astral, eu vejo a massa, né, aquilo que é decorrente. Cada vez que eu vou no plano astral, eu vejo que ele é uma massa transponível. É como se fosse uma massinha de modelar. Imagina uma pasta d'água. Hoje tem os slimes, né? Tudo que eu tocava eu conseguia transpor, né? Modificar, moldar. Inclusive eu fiz com o dedo, lembrando agora de Jesus que escrevia na areia, no chão. Eu fiz na parede a minha assinatura. Para se um dia eu voltar ali, né, depois de desencarnar, ou no próprio sonho, eu marcar o lugar. Eu sei que não vai ficar ali para sempre, né? Pode ser que alguém vá ali e modifique. Só que as pessoas ali estão sonâmbulas, então é bem provável que fique. Deixei marcado, eu vi que uma parede aparentemente sólida, ela poderia escrever no cimento, como se o cimento estivesse fresco, né? Eu aproximei meu rosto daquela parede, daquele lugar, e eu via que eu conseguia olhar os átomos dentro da parede, atravessar a bel prazer. Tem uma certa resistênciazinha, mas não é como aqui, né? Matérica. No sentido atômico, porque ali os átomos já estão mais separados que aqui, mas ainda estão, né, muito próximos, perto, por exemplo, do próximo piso, que é o mental, o causal. Cada vez se liberta mais. Por isso que quando você tem um êxtase, você diz assim, eu me senti livre, total, né, impregnado nos ambientes universais. E é verdade, porque você acaba tendo mais liberdade entre um átomo e o outro, eles estão muito longe, né, e você flui na antimatéria ou a caixa. Então, eu pego, falo com algumas pessoas, né? Eu passo por dentro das pessoas, vejo que elas não têm órgão, o corpo astral ele é oco, eu já tinha visto isso, mas evidenciei de novo para ter certeza.
Que vira um sistema quando você vai fazendo muitas vezes e isso dá certo. Entendeu? Então nisso é que a gente não pode mexer. Não tem como, não, eu quero que um corpo astral seja como um corpo físico. Né? Porque eu sou apegado no corpo. Não é, as coisas não são assim. São moldes para essa falsa realidade, que é o que estamos falando de Maia e a ilusão. Né? Tudo, no quaternário tudo é, mas não quer dizer que seja inútil. São experiências. A mônada precisa de experiências para ter experiência. E deixamos de tanta seguranças para ter mais segurança. A segurança é aquilo que está escrito, né? Seguranças são as bengalas dos livros, das escrituras, das igrejas, da escola iniciática, da tradição, do código social, né? De comportamento, de que deve falar, para quem deve falar, especiais, não especiais, literatos, laicos. Isso tudo é máscara. Tá? Mas não quer dizer máscara, às vezes, né? É o que nos protege do meio aqui. Entendeu? Foi criada uma casca, né? Um anexo para que a gente possa viver aqui. Senão nós estaríamos dispersos aqui como o ar. Né? Não pararíamos em lugar nenhum para refletir sobre a consciência e buscá-la novamente. Então, eu vou para a rua entre aspas, que nada nesses lugares é tudo campo unificado, então quer dizer, aquilo ali são algumas impressões de mundo físico que ficam ali plasmadas. Eu atravesso porta, não precisa abrir nada, não precisa esforço, por isso que eu digo, uma das primeiras coisas que não tem nos outros planos, a partir do astral, é sono e cansaço. Porque não há resistência, então não há o que gastar. Então tu pode ficar acordado, não precisa dormir, né? Tu não morre. Simplesmente tu é dissolvido no eterno sol coagulo de Baphomet, mas muito mais tarde, né? A alma sobrevida. Se tu trabalhou essa alma, fica bem mais tempo. Só que aqui, aqui é milhões de anos, lá é um piscar de olhos. Você nunca vai ficar o suficiente, vai dar sempre gostinho de quero mais. Vou para a rua, eu vejo que estou no astral da minha cidade, eu consigo ver dois planos. O plano físico daqui, dessa cidade, e o astral dessa mesma cidade. Que agora o astral ele aparece como um laranja, né? Um tom meio avermelhado. Tu vê pelas cores. O projetista exímio, né? Assíduo, ele vai pegando os planos pelas graduações tonais, cromáticas. E até por sons, né? Que ele reconhece o ambiente. Como você reconhece, por exemplo. Chegando perto do mar, você começa a ver o barulho das ondas e os tipos de vento. Sente um gosto salgado e um cheiro de fruto do mar. Se chegando perto do campo, você começa a sentir o cheiro da relva. Aquela abertura, aquele ar mais fresco, né? Aquele frescor aéreo. Né? Parece que mais insuflação de oxigênio. Você sabe que está perto do... Então você reconhece. Mesmo na fisicalidade tem provas de como a gente evidencia, constata coisas. Né? Saber onde está. Salvo o embriagado, aquele que está dormindo. Né? Porque o corpo nunca vê que está dormindo. Então estou ali e eu sei que também posso fazer meu astral dormir. A maioria das pessoas estão assim. Elas dormem aqui e o astral fica dormindo lá. Então ela não vai para lugar nenhum, não vê nada. Eu pedi para esse astral dormir porque eu queria entrar no causal. Eu pulei, fiz um salto quântico. Eu vi que eu entrei num túnel e fui parar no causal para ver a minha cidade. Eu fui pedindo. Cada vez que eu supostamente fechavam os olhos, que não eram olhos, eu escurecia tudo, eu abria de novo, era uma época que eu pedia, por exemplo, eu quero conhecer minha cidade nos anos 60 do século 20. Eu vi as construções e me lembrei das fotos que eu já vi, realmente procede. Para mim ver se eu estava diante de um arquivo mesmo. Fechei de novo supostos olhos que não eram olhos, apagou tudo num vácuo quântico e quero ver minha cidade nos anos de 20, né? Começo do século. Aquela movimentação entre guerras, né? E não sei o que, peste, a gripe espanhola, aquela coisa, tudo. Eu ali vivenciando aquilo, mas sem me envolver, eu era o ambiente. Depois eu fiz um super pulo, fui parar em 1773. Escureceu tudo. Eu perguntei, por que está tudo escuro e eu não estou vendo as construções? Uma voz dentro de mim diz: o astral da Terra
no século XVIII, era assim. As pessoas ainda estavam vivendo a era das trevas. Por isso que é dito como era das trevas. Daí eu compreendi, ele era das trevas não é porque estava à noite 24 horas. Aí, o emocional das pessoas estava offline, gente. As pessoas não tinham sentimento. Por isso que rolava cabeças. A Revolução Francesa foi cruel, né? A Inquisição foi diabólica, mas diabólica num conceito humano. Tá? É o homem virando fera, evoluindo. Tá ok? Como o exemplo lá do nosso irmão Ademar Ramos, que ele tem que ter o guia Carvalho, que vai ficar mais tempo que ele lá, para ele não tropeçar, os pecados, né? Tropeçar e cair e ter dificuldade de levantar. Então esse é o irmão que vai sempre levantar, né? Como eu estou tentando fazer aqui na fisicalidade com as pessoas, esclarecendo essas coisas, né? Para as pessoas não ligar, não se amargurar, né? Ver que tem esperança. Aqui é um voto de esperança, né? De otimismo, né? Ver que não tem só esses problemas aqui, sabe, cotidiano. Que seu problema não é a conta, seu problema é você. O problema não é só a mulher, é você, não é seu amigo que lhe contraria, é você, tudo é você, tudo é eu. E o dia que a gente entender isso, tá tudo ok. Que fica mais fácil quando você entende que é você resolve em você. Não precisa pegar um montão de gente e juntar, né? Vamos dizer, muita movimentação humana. Você resolve a partir de si a humanidade toda. Ser mestre de ser humano, não ser mestre de seres humanos. Você só pode ser mestre de si mesmo, ou humano aí. Então é muito interessante que eu vou à era das trevas desse lugar aqui. E esse lugar, ele era habitado por índios. O indígena entendia isso, mas o branco não. Eu entrei dentro do astral do branco, do homem, do ariano. Tá ok? Apesar que todos arianos, mas tem uns que são mais arianos que os outros, né? É tanta brancura que esqueceu de, né, colocar em meio tom para poder enxergar. O homem ariano, ele acha que é o dono da luz, dono da verdade. E é mais uma maia. Então, como viver com essa maia sem ter que fugir, sem se identificar e sem ter que fugir da vida? Entrar num vazio de alma. Uma coisa é o vazio de consciência para poder preencher. É o vazio iluminador. Agora, um vazio de escuridão, né, cheio de escuridão, querendo encher alguma coisa. Não cabe. É por isso que a gente estuda, estuda, estuda e não entra nas cacholas, nas cabeças. E é justamente por esse entupimento que estamos, né? Se tu não desentupir, coisa não vai fluir do outro lado, a água límpida que vem da caixa. E a caixa é a fonte. Então, o que devemos fazer, gente? É compreender, colocar cada coisa no seu lugar. Jamais ter medo de alguma coisa, ter coragem, enfrentar as situações, ouvir mais para esse mental ser trabalhado. Falar mais que ama, mais sincero para as pessoas. Sabia quando você fala uma vez para seu filho, eu te amo, aquilo fica gravado no éter, e muda o éter e muda o seu corpo astral, de fantasmagórico ele passa a ser um anjo. Por isso que anjo entra assim no astral. São todos esses detalhes. É o comportamental, sim, mas não é só o comportamental. Ele tem que ser sincero. Tem que ter trabalho interno. E o que é o trabalho interno? É compreensão. Ouvir o que o irmão está falando. Antes de você criticar ou não entender, digira. Né? Que senão você vai ter uma diarreia mental. E depois você vai ficar largando cheiros aí para os outros. Respingando nos outros. Pelo seu processo, que você não ajustou os seus organoides de percepção, né, cognitivos com aquilo que é apresentado. Ou você engole ou você diz amém. Digira. A digestão é para isso. Tá? E não tem coisa mais perfeita do que o sistema digestivo. Tá? Ele quebra. Ele quebra e tudo que é importante ele manda para onde tem a sua importância. Tá ok? Compreensão, gente. Não confundir vida com existência. Vida é plena, vida é. Existência é isso aqui. A manifestação. Entender isso, a polaridade. Entender
que você não precisa de nada, mas você tem que passar por tudo. É a questão do nada é essencial, mas tudo é necessário. Ou tudo é necessário, mas nada é essencial. Tá entendendo? Tudo é necessário para a evolução, mas não é essencial isso que você está passando. Você pode escolher não passar. Mas se você não passar, é uma experiência que você não tem. Então é preciso experiências para ter experiências. Tá ok? Então o que que é preciso para não voltar à era das trevas que eu acabei por acidente vendo hoje? Apesar que foi intencional, mas por acidente eu achava, né, que ia aparecer aquele cotidiano daquela era, né, que se arrastou bastante, foi até o século XVIII. Era uma ignorância total. Então, quer dizer, cegueira, eu vi que como é que se enxergava no plano astral. Era noite, por isso que ela assustava. Só que a verdade está na escuridão. E é ali que nós temos que começar a enxergar. Na escuridão de si mesmo, nessa noite da alma. Começar a ver o que, que temos para resolver. Porque um médico jamais vai ser estúpido de te abrir primeiro, depois de, né? E depois ver o que, que você tem. Não, primeiro ele vai fazer uma pesquisa minuciosa, né? Vai usar certos tipos de tecnologias, né? Raio-X, ultrassom, para ver o que você tem, para acertar o lugar. E nós não estamos acertando, nós estamos como cegos, guias de cegos. Então, cuidemos, né? Porque quando tu vai fazer uma regressão dessa, tu vê assim, o tom de luz vai baixando. Quanto mais para trás, pior. Até Atlântida é breu total. E ainda estamos em meia luz. Devemos clarear mais essa emoção. Então, quer dizer, o que que é clarear mais essa emoção? Assimile bem uma notícia, assimile bem aquilo que o irmão está falando. Uma situação entre com a mulher, com o cachorro, com o vizinho, com você mesmo. Para você clarear essas coisas, senão você não vai ter lanterna para seguir adiante. E o projeto Terra será passado a borracha, como já foi tentada várias vezes. Não voltemos à era da ignorância, à era das trevas. Esse tempo já caducou, já se foi. Encontre ele no meio de nós, aí em seu coração. Paz reverencial a todos.